Estamos encerrando hoje o mês da família. Amanhã ainda os irmãos receberão o áudio, o último áudio, dia 31 de maio, também dentro desta abordagem do mês que tem a ver com os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, alguns já o sabem de cor, não é? O conjunto dos mandamentos, já o sabe de cor. A gente aprende desde criança, mas vamos aprendendo sobretudo a lidar com a questão de família, que não é fácil, não é? Viver em família não é fácil, mas precisamos aprender isto e crescer nesse aspecto familiar. Viver em família é um privilégio. Mas é uma caminhada diária. Eu não sei quantos anos você tem de casado aqui. Quem aqui já tem mais de 50 anos de casamento, levanta a sua mão. Mais de 50 anos. Muito bem. Mais de 45. Já tem uma ali, pelo menos. Muito bem. Ô Sônia, você levou o troféu, viu? Levou o troféu do casamento de maior tempo aqui na igreja, hoje, né? Que alguns têm, mas não estão aqui. Inclusive, alguns irmãos bem idosos não estão ainda vindo aos cultos. Mas a família é uma caminhada. Por isso, o desejo de Deus é que em família a gente aprenda a viver de tal maneira a refletir diante daqueles que estão ao nosso redor, essa grandeza do nosso Deus. Há muitos anos já se levanta a seguinte pergunta: se a sua família for tirada lá de onde ela está, alguém se lembra dessa questão? Os vizinhos vão dar falta da família ou vão dizer, vai, o quê? Tarde, né? É um negócio sério. A sua família, ela tem uma presença marcante lá no prédio, lá no bairro, na cidade, desta maneira que representa Jesus. Quais são esses valores de Deus para a vida da família? E nós aprendemos, e se você perdeu, você pode acessar lá o YouTube, na Piba, Cesita, e você vai, ou tem lá, não é? Todas essas informações durante o mês, domingo, manhã, noite, quartas-feiras, sempre falando dentro do tema que é essa abordagem, famílias que influenciam a sociedade. E hoje, famílias que influenciam a sociedade, vivem o maior de todos os mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Família é algo precioso. Hoje, com a modernidade, todo mundo tem um grupo de WhatsApp de família. Quem tem aqui? Grupo de WhatsApp da família. Todo mundo tem. É uma bênção. É? Especialmente quando o assunto é o Cruzeiro perdeu ontem. Aí todo mundo gosta, né? Aí vai o Atlético perde hoje. Aí todo mundo, quem ri por último, ri melhor. Olha que coisa terrível, né? Não é mais ou menos isso? Então, assim, a gente espera, nada como um dia depois do outro. Aí eu agora falei para todo lado, né? Mas família é uma bênção. Há alguns anos eu percebi que com essas questões de grupos, de família, eu poderia fazer um levantamento da minha família. Eu então abri um grupo e comecei a contactar familiares do lado da minha família Silveira. A gente chama lá de Silveira da Serra, lá do Mar de Espanha. E fui descobrir gente que eu nunca vi na minha vida, uma família muito grande. E depois desse levantamento de família, estabelecimento desse grupo, eles já tiveram, e eu não fui em nenhum, já tiveram 2 encontros, encontro nacional da família Silveira. Mas tem muita gente do lado da minha família Souza, que eu não via há muito tempo. A família Souza, do lado da minha mãe, eu conheço há mais tempo, tive mais relacionamento. Mas criei um grupo também, já tiveram 2, 3 encontros da família Souza, não pude nenhum. O negócio de ser pastor complica às vezes, né? Datas, é um negócio complicado. Mas pude levantar essa questão e conhecer um pouco mais da minha família.
Além de ter o chamado nosso, uma silverada, que é a família do meu pai e da minha mãe, os irmãos e essa turma toda, além de ter o lá de casa, né? Então, assim, a gente tem vários grupos de família. Família é uma bênção, mas é um desafio também a convivência, o relacionamento. Além de ter também o grupo lá da família Bittencourt, né? Que a gente também, de vez em quando, vai lá e dá uns pitacos. É só para entender como que nós gostamos da família. Temos também a família espiritual, não é? A família espiritual também é uma bênção. E aqui na igreja, eu tenho alistado mais de 600 contatos de WhatsApp. E todos os dias eu acordo e vejo, tem aniversariante hoje na minha família espiritual, e manda um cartãozinho de aniversário. Quem já recebeu meu cartãozinho aqui, levanta a mão. Alguma vez na vida? Muito bem. Se você não recebe, tem uma coisa errada, você me bloqueou. Porque eu mando, não é? Eu mando, está lá, está chegando. Pelo menos não devolveu. Se fosse carta antigamente, você manda e devolve, né? Chega lá no correio. Mas a preocupação também com a família espiritual, com a orientação para a família, para as famílias da igreja, respondendo perguntas, orientando, incentivando, para que as famílias vivam bem, para que haja esse companheirismo dentro de casa e fortalecendo o princípio de Deus para a família, que é esta unidade, ajustando e ajudando a entender esses valores do que é ser família. É assim que nós vamos vencendo como família espiritual e como família de sangue também, no caso, às vezes eu até brinco, nós temos, as duas famílias são de sangue, né? O sangue humano e o sangue de Jesus também é a família de sangue. Quando meditava nessas coisas todas, eu me lembrei do irmão Nilson Reis. Ele gostava muito de dizer, porque a gente fala assim, os 3 tipos de amor, o amor que envolve a nossa vida familiar e a nossa vida social, mas ele sempre fala, não, tem também outra palavra, que é storger, ou storger, ou outras pronúncias que aparecem por aí, que se refere ao amor fraterno. Se nós pensamos no texto que fala do maior de todos os mandamentos, nós vamos lê-lo daqui a pouco, também há essas variáveis do amor, entre elas o storger, ou storge, que é o amor fraternal, o filéu, ou fíleo, que é o amor de amigo, e eros, que é o amor romântico. Tudo isso está no contexto também da família, nos relacionamentos internos, marido e mulher, pais e filhos e entre irmãos, para que entendamos essa dinâmica da vida em família, e principalmente ágape, que é a perfeição do amor, que é o amor de Deus revelado a nós. É interessante também pensarmos em João 13:1, quando o texto fala que Jesus amou-nos, e nos amou até o fim, entendendo que o amor dele permaneceu. E quando eu meditava nesse versículo, eu me lembrei de Pedro, que era uma encrenca, e Jesus o amou até o fim. Eu me lembrei de Tomé, que certo momento foi meio incrédulo, e Jesus o amou até o fim. Eu me lembrei de Judas, até o Iscariotes, que Jesus o amou, pena que ele deu fim à sua vida. E eu me lembrei de João, o discípulo amado, mais amado. Na verdade, ele se apresentou dessa maneira. Jesus o amou até o fim. Quer ver uma outra coisa? O bom samaritano, alguém que compreendeu esse bom relacionamento e amou aquele homem que estava caído lá à beira da estrada, e o amou até o fim, porque ele foi e pagou a conta, ele carregou, ele cuidou, e foi até o fim, e depois ainda deixou lá o cartão de crédito e a senha, caso ficasse alguma lá, ou então falou assim, me dá aqui o seu Pix, né?
que depois eu transfiro se ficar alguma coisa pendente ainda. É o amor até o fim, e dessa maneira nós vamos compreender o que é e qual o significado de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Vamos ler o texto, Mateus 22, 33 a 40. A versão que vamos ler, está aí, é NVI. Está escrito: quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com sua resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Versão NVI. Que coisas maravilhosas que Jesus nos fala aqui, que nós falamos que é o resumo dos 10 mandamentos. E aqui está a nossa palavra nesta noite. Jesus cumpriu os mandamentos, e Ele vai e estabelece esse resumo, talvez para facilitar a nossa compreensão. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, então você não terá outros deuses, não fará imagem de escultura, você vai, e aí vai estabelecendo os mandamentos que se referem a Deus. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, e dessa maneira você está cumprindo os mandamentos que se referem ao seu próximo. Jesus faz esse resumo para dizer: eu cumpri o mandamento na sua letra e na sua essência. E eu ministro para vocês hoje a essência dos 10 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo também. Por isso, essas palavras de Mateus 22, 33 a 40, estão registradas também no Evangelho de Marcos 12, 28 a 34, e em Lucas 10, referências similares, 25 a 37. O que Jesus está fazendo é dando uma resposta a uma provocação dos fariseus. E ele vai responder a essa provocação usando exatamente Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, que fala sobre esse maior mandamento, que é estabelecer Deus como o principal alvo de relacionamento e de vida e de essência de vida e do seu amor, porque a partir disso todos os relacionamentos serão bem tratados, considerando o que nós temos para com Deus. Por isso, a verdadeira religião, por assim dizer, ela está no amor que nós devotamos ao nosso Deus. E quando nós amamos a Deus, nós aprendemos a nos relacionar bem também em casa e em família. Nós passamos a desejar o bem do nosso próximo, quando nós observamos esse primeiro grande mandamento, porque nós queremos fazer aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Por isso, em vida familiar, na vida familiar, no relacionamento familiar, esse exercício do amor a Deus e do amor ao próximo. Hoje pela manhã o pastor Daniel falou sobre a família, naturalmente, que na família nós tiramos literalmente as máscaras, nós somos conhecidos, mas também é em família e nas práticas diárias que nós podemos declarar
com pequenos gestos, ou talvez com atitudes mais ousadas, o amor que nós temos uns para com os outros. Viver em família não é fácil, não é, Juninho? Não é fácil. Por exemplo, o Juninho trabalha numa empresa, ganha, né, pelo jeito dele, pelo carro dele, uns 30 mil reais por mês. Toma posse, irmão? Demorou, perdeu a benção, não é? Mas a Gislaine também trabalha, não é? Aí tem, como é que nós vamos lidar com isto? Em amor, não é? Em amor, ou seja, a conta é dos dois, a bênção é dos dois, a visão de família é dos dois. Eu estou falando de um aspecto aqui, só para entender como que nós tratamos as questões em casa e em família, sabendo que Deus está em todas as áreas de um relacionamento em família, para o bem-estar dessa comunidade, não é? Desse núcleo comunitário que é a própria família. Por isso o amor é uma dádiva da essência de Deus para nós. E a Bíblia fala numa definição de Deus, que Deus é amor. E é esse amor que vai preencher a vida familiar. Assim como nós estabelecemos uma aliança com Deus, nós estabelecemos uma aliança em família, esposo e esposa, e os pais com os seus filhos, no cuidado que devem ter, como nós falamos há pouco na apresentação destas crianças ao Senhor. Alguém chegou a dizer que o exercício do amor em casa é como uma arte, tem que ser um artista, não é? Tem que ser um artista, às vezes tem que fazer malabarismo, mas é preciso corresponder a esse amor que Deus plantou no nosso coração, e em nós está plantada esta presença de Deus, do seu amor, é para o exercício do amor também dentro de casa. E nós estamos falando da essência que é ágape, o amor perfeito de Deus, revelado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na entrega que Ele nos deu e foi até o fim. E Jesus fez isto entregando de fato a sua própria vida. Algumas coisas que eu quero dizer ainda nesta noite. A primeira, amar é um exercício, e aí nós aprendemos com Jesus, incondicional. Essa palavra é muito forte, porque a nossa tendência é estabelecer condições para o amor. Mas a Bíblia vai nos ensinar a necessidade de um amor incondicional, em conformidade com o amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus nos ama, nos amou e continua nos amando, sem impor condições. Ele nos ama, e é só isto. Não estamos falando da salvação, é outra coisa. Estamos falando do amor. Por isso Jesus vai dizer que devemos amar até os nossos inimigos, porque o amor, ele deve ser, na modalidade de Deus, um amor incondicional. Então, dentro de casa, o nosso relacionamento é de um amor incondicional. Olha, se você, Marcinélia, fizer o almoço, eu vou lavar a louça. Combinado? Combinado. Então, amanhã você faz o almoço. Amanhã eu não estou em casa, não. A gente fica estabelecendo condições, não é? Mas não preocupa não, irmãos. Amanhã eu vou lavar a pia à noite, mas eu vou lavar as louças. A gente fica estabelecendo condições. Se fizer, vai ser assim. Qual o homem aqui, qual o marido que lava a louça em casa? Eu vou te fazer um teste aqui. Gente, é todo mundo, olha aqui, gente. Vocês estão em casa, não têm ideia do que eu estou vendo aqui, viu? A galeria, maridos que lavam a louça. Todos os maridos aqui lavam a louça. Mulheres que fazem o almoço aqui em casa, deixa eu ver aqui. Todas as mulheres fazem, tá certo, combinado então. Não tem condição, não há uma condicional, é por amor, não é? É só para a gente entender como é que na prática isto vai funcionar para a glória de Deus, até nessas pequenas coisas domésticas, mas manifestando o amor incondicional, porque nós queremos dividir as tarefas para que nas pequenas coisas o amor também se manifeste. Viu, Elias? É assim que você está fazendo lá? Está lavando louça também? Está lavando, né? Muito bem. É que alguns dizem, só se, depende de, talvez, não é? E se...
Mas o amor de Deus que trazemos para a vida em casa é incondicional, porque nós estabelecemos uma aliança, assim como Deus nos amou. Por isso, quando nós falamos do amor a Deus, há uma decisão. Eu decidi amar a Deus, entendendo que de fato Ele é Senhor absoluto, não importam as circunstâncias, não importa o que me aconteça, mesmo eu sabendo que Deus, no poder dEle, Ele pode fazer tudo o que eu quero, mas às vezes Ele não vai fazer e não sei porquê, mesmo assim eu o amarei. Por isso o amor a Deus, ele deve ser para nós em família o mesmo modelo, independentemente das circunstâncias, das adversidades. Nós temos alguns jovens casados na igreja, né? Jovens casais, alguns mais maduros. E vou dizer uma coisa que os mais jovens não sabem: o amor amadurece. Algumas picuinhas, às vezes, elas vão ficando para trás. O amor amadurece. Ele é estabelecido com um padrão bíblico, não é? E nós aprendemos a conviver muito mais ainda. Quando o casal se casa, ele sabe que tem diferenças, mas o tempo vai passando e ele vai confirmando que essas diferenças não existem para separar, mas é para ajustar a caminhada. Amar é uma decisão, mas também, a gente fala em família, falamos do amor ao esposo, à esposa, o amor aos filhos, né? Às netas, não é isso? O genro, não é isso mesmo? Ô Bruno, aquele churrascão depois lá, hein? Amor à sogra, tem que amar a sogra, irmãos, né? Gente boa é a sogra, então é preciso, o pessoal faz muita piada com sogra, mas sogra é gente boa demais, não é? Me lembro da minha sogra, tem que almoçar lá em casa, o Lélio não veio hoje, o Lélio vem aqui hoje, faz um guisado que ele gosta, não era assim, Marcinelli? Tinha um guisado lá, o Lélio vai almoçar aqui hoje, tem que fazer o guisado. E como é que não ama? Não é por causa disso não, é porque é bíblico e é espiritual. Amar é fazer escolhas, e as escolhas em casa, elas se referem a escolhas altruístas, ou seja, eu preciso pensar no outro. Às vezes nós pensamos em nós mesmos. A escolha altruísta é você precisa pensar no outro, para o bem coletivo. Meus irmãos, eu não entendo nada de carro, nem sei comprar carro. Por isso, quando lá em casa a gente vai comprar o carro, eu levo quem? A Marcinelli, que também não entende não, entendeu? Mas eu falo assim, ó, que você falar que é esse, é mesmo. Não é mais ou menos assim, Marcinelli? Olha lá, está só assim, ó. Eu só estou fazendo pergunta para ela, que ela vai confirmar, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Eu não vou arrumar problema para mim aqui hoje. Mas eu não entendo. Bom, ela que gosta, eu não gosto. Não é? Nós estamos com um problema com o nosso carro, uma confusão danada em Belo Horizonte ainda. Aí de vez em quando eu penso, qual que é a marca do seu carro? Pera, deixa eu olhar no documento. Não é? Tem 7 anos o carro, deixa eu olhar no documento. Qual que é a placa do seu carro? Deixa eu olhar no documento, eu não sei. Em família, a gente precisa, até nisto, nas pequenas coisas, entender que as escolhas, às vezes elas são relativas para nós, mas elas são mais definitivas para o outro. E nós vamos aprender a conviver sabendo o que o outro gosta, o que não gosta, e não ser egoísta, tem que ser do meu jeito e pronto. É família ou não é? Então vamos conversar. Estamos pensando em mudar daqui, já conversou em família? Não, eu resolvi e pronto, né? Eu sou o homem da casa e quem manda aqui, né? Sadison? Só que não, né? Sim, o homem da casa né? Mas geralmente em casa quem manda é a mulher. A gente aprende a lidar com essas coisas, ajustando para o bem-estar, respeitando cada pessoa na família e respeitando por inteiro, físico, no aspecto psicológico, espiritual, para o bem da família. Amar é fazer escolhas, e a escolha deve ser pensando no outro, e isso é bíblico. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu preciso aprender a pensar no outro.
para o bom convívio da família. Lembrando que casamento não é dupla, não é? Entenderam, né? Casamento não é par. Casamento é algo espiritual, é de Deus à luz do ensino do Senhor, e deve ser formado dentro dos parâmetros bíblicos, né? É um casal, marido e mulher, e se Deus permitir que venham os filhos, mas esta comunidade precisa aprender a conversar, para que seja o relacionamento e as escolhas bem altruístas. E assim nós vamos crescendo e vivendo para a glória do Senhor. A terceira coisa do casamento é que é preciso amar, e amar é ser paciente. Alguns têm mais paciência do que outros. Quem aqui é bem paciente? Levanta a sua mão. Fica com a sua mão levantada, até o final do culto, vamos ver se você tem paciência. Ah não, aí estou confundindo paciência com cansaço, não é? É outra história, é outra história. Há pessoas que estão extremamente pacientes, mas outras precisam ter paciência em amor, ou ter um amor paciente, porque quando a paciência acaba, é porque ela não está sendo cultivada, ela não está sendo estabelecida como algo necessário para a vida em família, e a paciência precisa ser mantida. E como que a paciência é mantida? Ela é e deve ser nutrida com dosagens de amor. Ter paciência, ter calma, andar a segunda milha, não é? É verdade que algumas coisas são complicadas. As mulheres têm fama de quê? De demorar para se aprontar. Não é o caso não, né, Simone? Não. Aí falou assim, o negócio é o seguinte, vou te dar 5 minutos, senão você vai a pé para a igreja. Não é? Alguns fazem isso com a mulher. Faz não, né? É só para a gente entender o que é paciência, nas pequenas coisas. Estamos falando da vida familiar e doméstica. O exercício de paciência, de aprendizagem, de troca de ideias, para que o nível de paciência também seja melhorado dentro da própria família. Cultivar isto em casa. Entendendo que por causa do amor de Deus em nós, Ele também trabalha conosco, neste aspecto da paciência. Já imaginaram se Deus não tivesse paciência com você? Estava perdido, é ou não é? Mas Ele tem paciência, Ele nos aguarda, até na conversão. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, por isso Ele é longânimo, que é uma espera paciente, que as pessoas se convertam a Ele. Ele não quer que ninguém se perca, mas num dado momento todas as coisas vão se acabar nesta vida, e a nossa própria vida será levada para Ele. Então a paciência é um exercício de amor também. Tenha paciência com o seu marido e tenha paciência com a sua esposa. Antigamente eu ouvia muito a expressão, tenha santa paciência, né? Isso é coisa, eu acho que da Zona da Mata, Rio de Janeiro. Já ouviram isso por aqui ou não? Ah, também, né? Acho que é o Brasil todo. Santa paciência. Talvez por isto, é a manifestação do amor de Deus nos ajudando nisso também. Mais uma coisa, amar é doação. Amamos a Deus e por causa do amor a Ele, nós aprendemos a tratar bem os nossos relacionamentos em amor. Sabe o que acontece? Amor ou amar é doação, não é empréstimo. Viu? O que Deus fez por nós não foi um empréstimo, por isso falei que o amor é incondicional. Alguém chega na sua casa, você me empresta aí um martelo, o que você faz? Entendeu? 2 vezes, não é assim que você fala ou não? Vai e volta, porque aí ficou claro, se ele não devolver, você tem a liberdade de ir lá buscar, vem cá, utilizar o outro V, já que você não praticou, né, buscar de volta. Só para a gente entender que eu não preciso esperar nada em troca, mas se o outro também não espera nada em troca, resolveu. Compreendam?
Compreendem? Se eu fiz a minha doação de amor, não esperando nada em troca, mas o outro também fez a sua doação de amor, não esperando nada em troca, fechou, está resolvido. O princípio bíblico está estabelecido. Esse é o amor ágape, o amor maior, o amor de Deus, o amor que doa ao outro, sem esperar nada em troca. Mas é preciso também ter a inteligência de, da mesma forma, com a mesma medida, amar aquele que está ou aquela que está do seu lado. Quando os casais vivenciarem de verdade esse tipo de amor, o mundo ficará impressionado, está aqui bem dentro do contexto do nosso mês, com os casais e famílias cristãs. Talvez até em relação aos vizinhos, né? Uma ocasião eu falei aqui, chegou um vizinho lá perto da sua casa, vai lá, chegou, você percebeu a mudança que chegou, a mudança chegou, alguém mudou lá para perto da sua casa, vai lá, leva um bolo, a família chegou, quem sabe está com fome, com sede, né? Olha que coisa, é uma família cristã, é uma doação, é uma entrega. E quando se faz isto dentro da própria casa? Deus é o maior exemplo para nós de doação. João 3,16, vamos falar todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso maior exemplo de doação em amor, para que aprendamos a viver isso em casa. Por fim, custei a falar essa palavra, né, gente? Fala a verdade. Por fim, amar é perdoar. Talvez seja a coisa mais difícil nesta vida é pedir perdão. O ideal seria não ferir o outro, porque voltar lá para resolver não é fácil, é ou não é? É melhor evitar de ferir o outro do que ter que ir lá e pedir perdão. Mas esse é um dos aspectos necessários na vida familiar, no relacionamento marido e mulher, pais e filhos e entre os próprios irmãos e nos relacionamentos em geral. É exatamente entender que amar é perdoar, é um ato gigantesco quando alguém se dispõe a perdoar o seu próximo, entendendo que Deus em Cristo também nos perdoou. E mais uma vez eu digo, ai de nós, ai de mim, se não fosse o perdão de Deus ter me alcançado um dia, mas Ele me alcançou. Por isso a excelência do amor em perdão está no próprio Deus, que em Cristo Jesus se entregou por nós, no Filho, para através do seu sangue nos perdoar de todos os nossos pecados. Alguém disse que perdoar é assumir o prejuízo. Não foi isso que Deus fez por nós? E qual o prejuízo? O prejuízo da morte. E Jesus assumiu a nossa morte, a nossa condenação, Ele assumiu ao nos perdoar, e fez isso lá na cruz do Calvário. É perdoar sem esperar a reciprocidade. Eu te perdoo, mas se você me perdoar, isso é coisa de criança, não é? Eu sei que quando a gente fala de perdão, suscitam algumas dúvidas, mas não vamos falar sobre elas hoje não. Não é? Eu pedi perdão, e se a pessoa não perdoar? O problema é dela, você fez sua parte. Não é? Parece simples, né? Mas é difícil você conviver com isto. Aprendemos a perdoar e assumindo o modelo de Deus em Cristo Jesus, que também ministra o nosso coração. Quantas vezes eu devo perdoar? Mateus 18, 22, essa é fácil, né? Quantas vezes? Não escutei. 70 vezes 7, é fácil. 7 vezes 7, 49, mais um zero, 490 vezes, não é? Mas eu já perdoei mais que isso. Você não anotou, para começar do zero, não é? Se não anotou, comece do zero. E depois, perca a conta, que você vai entender o que significa isto em essência. Entender que Deus nos perdoa
70 vezes 7, vezes 7, vezes 70, vezes 7, vezes 70, e continua nos perdoando. 490. Já imaginaram se Deus nos perdoasse apenas 490 vezes? Após a sua conversão, um ano tem 365 dias. Menos de um ano e meio você estava perdido. Deu mais ou menos, hein? Você que é professora de inglês, deu a matemática, deu certinho, né? Está entendendo? Por isso que é uma figura, para entender que mesmo na vida familiar, nós desenvolvemos esse perdão que Deus estabeleceu em nós para uma vida familiar e comunitária. Precisamos aprender a perdoar mutuamente, marido e mulher, irmãos e irmãs, pais e filhos, conforme nós vimos durante a trajetória todo este mês. Os pais devem perdoar os filhos, e às vezes os pais precisam aprender que erram também com os filhos, e ir lá e pedir perdão aos filhos. É assim que eles vão aprender a lidar com isto quando estiverem crescidos também. Meus irmãos, queremos uma família e precisamos de famílias que manifestem diante do mundo a graça do nosso Deus. Famílias que influenciem a sociedade, vivem o maior de todos os mandamentos, que é o amor, acoplado a esse mandamento, essas questões que nós levantamos nesta noite. Uma família amada é uma família feliz. Talvez o que precisamos em casa é um pouco mais de diálogo, conversar em família sobre as questões familiares. Sabe de um problema? Eu vou dizer aqui uma coisa muito séria. Nesse tempo de pandemia, isso aqui é tão sério que vocês nem imaginam. Nós precisaríamos aprender a conversar sobre morte em casa. Viu? Meu cunhado vinha de Belo Horizonte e veio trazer o nosso carro, que teve um problema aí e tal, e quando chega depois de Monlevade, ele passa mal e o carro vai para o buraco. Sobreviveu, teve uma trinca, fratura no externo. Ele depois disse, olha, quando eu caí lá e vi onde eu estava, eu falei assim, Deus, eu quero meia hora. Eu falei, para quê? É que eu preciso mandar uns recados, anotar algumas coisas. Sabe de uma coisa? Ninguém está preparado. Não é? Eu preciso passar umas senhas para a família. Professor? Passar senha para a família. Eu preciso passar uma senha de banco, umas letras lá do Banco do Brasil, que não é, irmão? Olha que coisa complicada. Não. A Bíblia fala que nós não sabemos o amanhã, é hoje. Não é? E nesse tempo de pandemia, nós não sabemos nada. E é muito triste, essa semana faleceu uma prima, 72 anos, eu não a conhecia, é o que eu falei, negócio de família gigante, né? Família Silveira. Aí fui pesquisar no Facebook de uma filha dela, e lá eu descobri que ela tinha tomado as 2 vacinas já, 72 anos, as 2 vacinas, e a vacina era a tal da, não vou falar o nome não, entendeu? Para não assustar ninguém, mas hoje de manhã nós conversamos com o irmão que estava aqui, né? 2 vacinas, e pegou e morreu. Talvez não tenha dado tempo de ajustar um monte de coisa, de resolver, de pedir perdão, não é? De deixar senha anotada. Eu tenho um papel lá em casa que eu tenho as senhas anotadas, né? Mas eu preciso detalhar algumas coisas ainda, porque nós não sabemos. O amor em família nos leva a considerar essas coisas pequenas, que nós relevamos e depois não sabemos como resolver mais. Uma família feliz, ela é independente das circunstâncias, porque ela aprendeu a lidar com a graça, com o amor de Deus, ela tem a dependência do senhorio de Cristo, e demonstra amor na prática, na sua vida diária. Tem problemas sim, é ou não é? Tem coisas a serem ajustadas, mas o amor de Deus está presente ali para ajudar-nos. Por isso, ame sua família incondicionalmente. Exercite o perdão em nome do amor e da justiça que aprendemos com o próprio Deus. Ame sua família como a si mesmo. Tenha bom diálogo em casa para esse ajuste.
do que é bom para você, do que é bom para nós, para a nossa família como um todo. E os 10 mandamentos, na vivência deles, naturalmente, hão de fortalecer ou tem fortalecido o seu lar e a sua casa. Amor para com Deus e o amor para com o próximo é a base para se viver os mandamentos do Senhor. E é assim que as famílias se solidificam para testemunhar, para influenciar a sociedade em que vive. Que Deus nos ajude. Abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor, agradeça a Deus a sua vida em família. Não é fácil, mas é a família que Deus deu a você. Talvez seja necessário perguntar em casa: o que nos falta? O que seria melhor para nós? Como poderíamos ajustar os nossos relacionamentos? Como poderíamos tratar as coisas, os bens, não só os sentimentos, mas as propriedades em família? Como poderíamos planejar o fim de semana, as férias? Talvez seja necessário dialogar mais em casa. A nossa família é assim e não muda. Não, você é assim e não quer mudar. Mas Deus tem um plano maravilhoso para estabelecer algo excelente na sua vida familiar. Talvez você precisa render-se ao Senhor Jesus. Talvez você precise consagrar a sua vida ao Senhor, tanto aqui quanto você que está em casa. Talvez precisa você renunciar à sua vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça na sua casa, na sua família, a partir do seu coração também. Ó Deus, nesse tempo especial da família, declaramos que nós somos falhos, somos pequenos, diante da grandeza daquilo que o Senhor quer que vivamos em família. Quantas vezes somos egoístas, deveríamos ser altruístas. Quantas vezes pensamos em nós e não no cônjuge, não nos filhos. Quantas vezes, ó Deus, não perdoamos, não reconhecemos nossas falhas, nos justificamos, ó Deus. Quantas vezes nós resolvemos sem compartilhar. Nos ajuda, Senhor Deus, ao compreendermos o amor do Senhor, porque nós amamos a Ti sobre todas as coisas e queremos amar ao Senhor até o fim, ao fim da nossa vida. Queremos amar ao Senhor e amar aos nossos familiares, porque o Senhor tem nos ensinado. Graças te damos, ó Deus, pela família e igreja, aqui e em casa. Graças te damos, ó Deus, pelas famílias aqui presentes ou representadas. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Queremos viver para a glória do Senhor. Perdoa, ó Deus, se como família ainda somos negligentes, porque a excelência do ensino o Senhor já ministrou a nós por Tua palavra, e é nela, por causa do amor do Senhor para conosco, que queremos nos firmar. Graças te damos por esse grande amor do Senhor plantado em nosso coração, nessa doação de Jesus, o seu Filho, na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, a família de cada irmão. Abençoe aqueles que ainda estão reclusos em casa. Cuida, ó Deus, dos nossos irmãos, como o Senhor tem cuidado até aqui. E que nada, nenhuma adversidade nos afaste da comunhão com o Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.